Olá a todos, meu nome é Luiz Tazinazzo, sou coordenador de comunicação e marketing da Vivest e na nossa edição de hoje do Vivicast é sobre reajuste de plano de saúde pré-pagamento. Ou seja, são aqueles planos que a Vivest oferece para os aposentados e familiares dos nossos participantes, como o PES, o Extensive, o nosso e o nosso mais novo plano, que é o Essência Pré. Nós, recentemente, anunciamos o reajuste desses planos para 2022. 22,31% para os planos PES, Extensive e Nosso e 7,76% para o Essência Pré. Estão aqui comigo hoje a nossa diretora de Previdência, Luciana Del Canale, e a nossa gerente executiva em saúde, Regina Mello, que vão explicar o que levou os reajustes, as características de cada plano, as diferenças de índice, além de outras questões relacionadas ao tema. Sejam muito bem-vindas, Luciana, Regina. Obrigada, Luiz. Obrigada, Luiz. É um prazer estar aqui, podendo elucidar dúvidas aí dos nossos participantes. Bom, vamos começar. Luciana, em 2020 a gente não deu reajuste, né? O plano ficou congelado e os nossos reajustes têm sido consistentemente baixos. E agora, em 2022, o que levou a gente a ter esses reajustes mais altos? Ok. Bom, em primeiro lugar, olá a todos e todas. Antes de responder sua pergunta, Luiz, é importante explicar qual é o nosso modelo de negócio. Nós somos uma autogestão em saúde. Isso significa que a gente não tem fins lucrativos. Ou seja, qualquer definição para fins de reajuste visa exclusivamente arrecadar os recursos necessários para o pagamento, tanto da nossa rede credenciada, a partir da utilização do nosso público, quanto do nosso custo administrativo. Então, em nosso modelo, não tem carregamento para lucro, e esse é um fator fundamental para que a gente possa praticar reajustes mais competitivos comparativamente ao mercado. Quando a gente pensa em 2020, o que aconteceu? Nós tivemos uma utilização dos nossos beneficiários de saúde e não foi uma exclusividade da Vivest, né? Isso aconteceu no mercado de saúde de uma forma geral. Então, houve uma utilização menor do plano de saúde por parte dos usuários. Então, o que acarretou essa utilização menor? Acarretou numa sobra. E como nós temos esse modelo sem fins lucrativos, essa sobra foi utilizada em benefício dos nossos próprios participantes. A gente está falando em 2020 por causa da pandemia, que as pessoas evitaram ir em pronto-socorro, evitaram utilizar e por isso teve essa diminuição do uso de plano de saúde, correto? Exatamente, Luiz. Então, a diminuição, nós tínhamos previsto um reajuste para aquele ano, nós arrecadamos as contribuições, só que na hora de utilizar, nós percebemos que a utilização foi menor. Então, eu tive uma arrecadação superior à utilização, portanto, houve uma sobra de recursos. Legal. Então, devido ao nosso modelo, nós utilizamos essa sobra em benefício dos nossos próprios participantes. Então, o que aconteceu? Em 2020, nós não aplicamos o reajuste na nossa população, né, devido a essa redução de utilização que nós observamos. Só que esse reajuste, ele não foi utilizado essa sobra, ela não foi utilizada exclusivamente para não aplicar o reajuste de 2020. Parte desse valor foi usado também para reduzir o reajuste do ano seguinte, que foi o reajuste de 2021. Só que o que aconteceu em 2021? A gente teve aí uma reviravolta, né, nessa história, nesse curso de 2021. Porque quando a gente vai estabelecer um reajuste, que é aplicado no mês de janeiro de cada ano, né, a partir de 2021, a gente faz algumas projeções. Nessas projeções, a gente acreditava que o ciclo da pandemia estava em queda, o que traria uma utilização para patamares muito parecidos ao que a gente chama de normalidade, né? Que são a experiência que a gente tinha no período pré-pandemia. Mas o que aconteceu na realidade? A realidade se tornou totalmente diferente, né? Nós enfrentamos uma nova onda que foi mais severa que a primeira, e essa onda severa gerou altos custos com tratamento de casos complexos relacionados à própria Covid-19, e também a gente começou a experimentar os efeitos de cuidados adiados, porque aquela falta de utilização do plano de saúde, né, ela não foi benéfica, né, para as pessoas, porque especialmente aqueles tratamentos oncológicos que não foram feitos, né, no ano anterior, eles acabaram causando casos mais complexos e mais graves. Então, essa utilização posterior, esse retorno, ele acabou sendo superior, de fato, àquele que a gente experimentou no ano anterior. Então, além disso, aliado a esses fatores que são muito relevantes, né, para uma determinação de um custo, a gente tem também a inflação.
né? A gente teve um ano atípico de inflação com níveis bem superiores às estimativas. Então, quando a gente olha para o ano de 2021, a experiência foi completamente diferente em termos financeiros, né, do que a gente tinha experimentado em 2020. Né? Aquela sobra, ela não foi suficiente para cobrir esse aumento inesperado, e isso trouxe também um impacto direto no reajuste de 2021, já que 2022, né, que são esses reajustes que nós estamos falando agora. Para vocês terem uma ideia do impacto, a gente observou um aumento em torno de 20% nos casos de alto custo, esses casos mais complexos. A gente faz uma comparação em relação a 2020. Outro fator relevante foi a inclusão de 69 novas coberturas, segundo a ANS, para compor o novo rol. Então, quando a gente considera todos esses elementos que foram citados, aumento do custo em relação aos casos mais complexos, aumento da inflação, inclusão do novo rol, todos esses fatores contribuem para um reajuste mais severo agora no ano de 2022, a partir de janeiro de 2022. E esse aumento não é uma exclusividade da Vivest, né? Esses fatores, eles afetam todo o mercado de saúde. Então, nós temos muita segurança de que não é esse reajuste que está sendo aplicado, ele reflete, de fato, fatores que afetam o mercado de uma forma geral, tá? E não exclusiva. Entendi. E aí, mas mesmo com todos esses fatores que afetaram o nosso reajuste, né? Se comparado os nossos reajustes da Vivest com o mercado, o nosso aumento a gente pode dizer que o nosso aumento ainda é menor, né? A gente consegue explicar por que se isso é verdade, por que é menor? Uhum. Luiz, é o seguinte, além de todos os cuidados que a gente tem na gestão do plano de saúde, que isso é um fator muito relevante, mas a principal característica da Vivest que nos traz essa possibilidade de aplicar reajustes menores que o mercado é, de fato, ser um modelo de autogestão que não tem fins lucrativos, né? Isso é uma diferenciação, porque além de reduzir os aumentos quando possível, né, a gente também se utiliza da prerrogativa de toda a sobra ser utilizada em benefício de toda a nossa carteira, né? Então, essa é uma vantagem competitiva muito relevante da nossa operação de saúde na Vivest. Isso é muito importante lembrar, né? Nós somos uma entidade sem fins lucrativos, então tudo que a gente economiza retorna para o plano, né? E comparado esses reajustes que a gente está falando agora, que vão ser aplicados em 2022, com inflação médica, como é que a gente pode comparar isso? Bom, historicamente, a gente já sabe que a inflação médica é sempre superior à inflação econômica, né? Alguns reflexos que explicam essa diferença são as descobertas de novos tratamentos, equipamentos mais sofisticados para diagnóstico, tratamento de doenças, além até do próprio perfil de utilização. Quando a gente olha para o IESS, né, que é um Instituto de Estudos de Saúde Suplementar, a gente observa que a inflação médica nos últimos 4 anos, posicionada no fechamento de 2020, que é o último resultado oficial que a gente tem, ela atingiu o patamar de 53,5%, enquanto os nossos planos de saúde eles foram reajustados em 25,46% no mesmo período, ou seja, menos da metade. Então, a gente pode observar que a nossa história, né, de reajuste em relação ao plano de saúde também é significativamente menor que essa inflação médica que é medida pelo mercado. Excelente. E, Regina, o nosso beneficiário em casa deve estar perguntando o que é essa inflação médica, né? Por que a gente compara reajuste de plano com inflação médica, né? Você pode explicar para a gente o que ela mede, essas comparações? Claro. Bom, primeiro a gente vai falar do que são os custos médico-hospitalares, né? Para falar de inflação médica ou de variação dos custos médico-hospitalares, nós temos que primeiramente falar o que são os custos médico-hospitalares. Os custos médico-hospitalares, eles são compostos por todas as despesas que são cobertas pelo plano de saúde, né? Então, consultas médicas, terapias, todos os gastos hospitalares, os gastos laboratoriais, tudo isso para um grupo de beneficiários num determinado período é chamado de custos médico-hospitalares, né? Quando nós falamos da variação desses custos médico-hospitalares, né, então a diferença que há entre este valor para esta população num determinado ano, comparado com este mesmo valor para essa população no ano subsequente, né, essa variação, que depois nós medimos em percentual, é a variação dos custos médico-hospitalares, né? Ou seja,
essa diferença, esse percentual, é o que traduz a inflação médica. O quanto os planos de saúde precisam para cobrir todas essas despesas. Né? Então, essa é a variação dos custos médicos hospitalares, que é conhecida lá no IES, como a Luciana colocou, que é esse instituto que mensura anualmente essas variações. Então, isso é chamado de VCMH, que traduz a inflação médica. Né? E a inflação médica também não é como colocado pela Lu, que não é uma prerrogativa da Vivest. Essas variações também não é uma exclusividade do Brasil, a inflação médica ser maior que os índices inflacionários gerais. Legal. E aí, um outro ponto que deve gerar dúvida, Regina, é assim, por que o aumento do PES, do extensivo e do nosso, que ficou um pouco elevado, né? Qual que é a diferença desse aumento por essência pré? Por que eles têm aumentos diferentes? Bom, a gente tem duas questões importantes nesse sentido. Uma é referente à regulação. Né? A ANS, ela determina que os planos que são registrados para inativos devem ser reajustados no pool de risco. Então, toda essa população tem que ser contabilizada junta e dar um reajuste único. Esse é um dos fatores. O outro fator é uma característica do Essência. Né? O Essência é o que foi criado o plano que foi criado mais recentemente e tem condições de preço, coberturas e principalmente de modelo assistencial muito diferentes, já prevendo aderência ao mercado, necessidade do beneficiário e a sustentabilidade. Então, esses dois fatores conjugados são os motivos que fazem com que nós teremos reajustes diferenciados entre esses blocos de planos. Legal. E, Luciana, você até falou um pouquinho já sobre inflação, né, que ela subiu bastante, né, e naturalmente ninguém quer ter mais aumentos, porque a gente já tenta ter aumento em tudo na vida, né, a gente consegue ver aumento em carne, aumento em gasolina, tudo tem aumento, né. De qualquer forma, a gente, devido ao nosso modelo de plano, a gente já segura o quanto a gente consegue, né? Justamente por a gente não ter lucro, como você explicou, e por exemplo, a gente ter uma autogestão em saúde, né? A gente tem um pouco maior de autonomia para esses reajustes, né? E aí eu gostaria de voltar nesse ponto, quanto a gente conseguiu segurar de aumento, né? É possível a gente estimar quanto a gente havia previsto de reajuste inicialmente e quanto que efetivamente a gente passou agora, que foi esse reajuste que a gente comentou um pouquinho antes, né? Vamos lá, Luiz. Esse benefício, né, de conseguir conter, na medida da nossa possibilidade, esse reajuste, a gente consegue materializar ele concretamente, dar números mais concretos, se a gente considerar o reajuste de 2021, já que o exercício de 2021 não permitiu nenhuma sobra, né, que a gente pudesse aplicar em benefício dos nossos usuários do plano de saúde. Mas quando a gente volta para 2021, reajuste de 2021, o reajuste inicial ele ia ser da ordem um pouco superior a 8%. E com as sobras, a gente conseguiu reduzir aí em torno de 20% o reajuste que a gente ia aplicar. Então, o valor final ele ficou em 6,27%. Né? E só ressaltando que isso é uma parte do benefício que a gente gerou. A outra parte a gente utilizou suspendendo o reajuste que deveria ser aplicado no exercício de 2020. Excelente. E Regina, para o pessoal de casa que está pensando assim, né? Putz, eu não tenho como absorver esse reajuste de 22% no PES, no extensivo e no nosso, né? A gente tem alternativas no Essência Pré, que você falou, certo? Perfeito. Como nós falamos anteriormente, o Essência foi desenhado com as melhores práticas, né? Associando, então, as melhores práticas de mercado, né? O que há de mais adequado do ponto de vista assistencial, com atenção primária, com atenção secundária e terciária de excelência, coordenação de cuidado, fazendo com que a pessoa foque na saúde e não somente no tratamento da doença. Então, o que muita gente questiona, né? É um plano de saúde, mas só paga doença. Então, o Essência não tem essa configuração. Ele é um plano de saúde que visa a manutenção da saúde. É claro que tem cobertura para todas essas doenças que são cobertas, né, da mesma forma que os outros. Mas a sua essência, né, é a saúde. Né? É a saúde, a atenção primária, a coordenação de cuidado. Então, essa é um grande diferencial e a opção que é a mais viável, inclusive, para esses beneficiários. Regina, você comentou sobre ser um plano focado na atenção
primária, né, de saúde. E eu ouso até dizer, né, pegando a sua fala, né, que é um plano mais ligado à nossa essência de empresa, nosso propósito, né, de levar o bem-estar, de estar com o bem-estar presente na vida do nosso participante todo dia, não só cuidando da doença, né. Mas a gente poderia falar um pouquinho mais sobre o que é uma atenção primária, o que é uma coordenação do cuidado, como isso ajuda o participante a se manter saudável, né, como isso é na prática? Claro. Então, a atenção primária, ela visa que você tenha um grupo de profissionais que conheçam a sua realidade e a realidade da sua família. Aquele médico da família, o famoso médico da família, mais ou menos. É uma ampliação do médico da família, vamos dizer, porque não é só o médico, né? Então, você tem o médico da atenção primária, a enfermeira da atenção primária, que faz, inclusive, uma série de coordenações também para esse médico, dependendo da necessidade, nutricionista, né? Então, conforme a sua necessidade, tem essa equipe multidisciplinar que te apoia na sua saúde, sua e dos seus familiares, né? Então, isso é fundamental para que você tenha essa manutenção da saúde. Nós temos para a atenção primária aqui no município de São Paulo parceria com as clínicas Einstein, né? Então, independentemente do plano Essência que você aderir, você tem direito à utilização nas clínicas Einstein. E tudo que é solicitado pelos médicos da atenção primária, seja das clínicas Einstein, seja de médicos que estão fora das clínicas Einstein, mas que são da atenção primária, e aí nós temos um parceiro de coordenação do cuidado que faz essa abordagem para as pessoas e indica para essas pessoas que não estão no município de São Paulo quais são os parceiros de atenção primária fora do município de São Paulo, né? Porque aí é mais pulverizado. Então, toda a utilização, tudo aquilo que o médico da atenção primária solicitar, não incide coparticipação. Então, essa é uma diferença muito importante também desse plano. E por isso essa ênfase na saúde, né? Se é uma solicitação daquele médico da atenção primária que te conhece, que conhece o seu familiar e que sabe das suas necessidades, não vai incidir coparticipação, porque é uma necessidade para essa manutenção da saúde e não faria sentido você ter que também pagar alguma coisa a mais para isso. Além disso, a gente tem o que nós chamamos de uma rede essencial, que aí são médicos secundários, então vamos falar os médicos especialistas, né? E aí são médicos selecionados cuidadosamente, que tem uma parceria importante com a Viveste, né? E que fazem, então, essa atenção quando você precisa de um especialista. Então, passou no médico da atenção primária, estou com algumas questões que o médico da atenção primária não consegue resolver. O médico da atenção primária, em geral, ele resolve cerca de 80% das queixas. Mas tem coisas que necessitam de um especialista. E a intenção não é que você não fique cuidado, muito pelo contrário. Então, você vai nesse especialista indicado, né, que tem nessa rede essencial, e nessa rede essencial também não há cobrança de coparticipação. Excelente, então é uma bela de uma vantagem, porque você tem um médico ali que já cuida da sua saúde, já sabe do seu histórico e pode te acompanhar mesmo, né? Exatamente. Ele vai te ajudando a se manter saudável, né? Muito bom. E aí a gente está falando dessa possibilidade, então, de troca de plano, né? De as pessoas que estão estão no nosso, no PES, no Extensive, que podem ter um benefício em trocar de plano. Isso, cada caso tem que ser avaliado individualmente, obviamente, né? E como é que a gente pode fazer a gente tem comparações de um plano para outro? A gente consegue comparar se tem benefícios e se sim, como o beneficiário faz para fazer essa mudança, né? Como ele faz para trocar de plano? Então, vamos lá. Nós temos alguns comparativos, sim. Vou trazer 2 exemplos aqui para vocês. Então, pegar um exemplo, uma pessoa de 47 anos. Pessoa de 47 anos, o menor valor que nós temos no PESA, porque nós temos aí uma série de variações que eu também estou aprendendo. De categorias de plano. Categorias, etc. Então, o menor valor que nós temos no PESA para uma pessoa de 47 anos, porque varia conforme a renda, né, conforme o salário, é de R$ 1.234. Isso já considerando o reajuste que vai ser aplicado. No PSD, R$ 1.612. E no Essência, R$ 1.229. Então, para o PESA, ele ficaria num patamar muito semelhante.
Frente ao PSD, aí já tem uma redução importante de cerca de R$400, né? Que é muito significativo. Agora, pegando um exemplo que aí... Regina, essas coberturas são semelhantes nesses planos que você está fazendo essa comparativo, comparação, né? que nós estamos colocando, nós fizemos a comparação semelhante. Então, tanto o PESA quanto o PSD que nós comparamos aqui é o global, né, que tem uma cobertura semelhante ao Essência 700. Okay. Tá? Então, foi essa comparação que nós fizemos. Aí, pegando os mesmos PESA, PSD, mas falando de uma pessoa de 30 anos. Então, o menor valor no PESA, 987, no PSD, 1.290 e no Essência, 649. É uma bela diferença. Então, é uma né? bela diferença. Sem considerar que no Essência ele ainda tem a rede essencial Exatamente. e a isenção de coparticipação. E a isenção de Isso não tem hoje no plano PES, no plano nosso, Não, né? completamente diferente. Né? Todos, nesses outros, eles incidem coparticipação de tudo, com variações em percentuais e etc. Então, conforme regras de cada um desses planos que são complexos. Então, no dia a dia, eu ainda consigo gerar uma economia maior porque eu estou evitando ter um custo adicional Exatamente. de coparticipação, sabe? E o cuidado com a saúde, né? Que aqui é o nosso principal. elemento, é o principal pilar, né, de tudo isso. Quando a gente fala de um plano que foi construído para cuidar da pessoa, isso além dos benefícios econômicos, eles trazem principalmente benefício para a saúde, né, da pessoa e dos seus familiares, né? Bom, a gente está encaminhando para o final, então eu gostaria de fazer uma última pergunta aqui, que é esse reajuste que a gente anunciou recentemente, ele incide em janeiro de 2022, correto? Só que nossos planos são pré-pagamentos, né? Então, quando que vem a mensalidade? Quando que já é paga essa primeira mensalidade de reajuste de janeiro, né? Quando que a gente considera isso? Vou pegar aqui, Lu. Vou responder. Bom, vai lá. É a mensalidade de janeiro que é paga em dezembro. Porque como ele é pré-pagamento, o pagamento sempre acontece no mês anterior ao mês da mensalidade em si. Né? Então, no mês da cobertura, né? Ele paga em dezembro para ter cobertura em janeiro. Né? Exatamente, Lu. Exatamente. Então, se o nosso beneficiário tiver interesse em saber mais sobre o plano, para alterar do plano que ele tem hoje por Essência, ele tem que procurar a gente nos próximos dias para já conversar com o nosso atendente, o nosso consultor e fazer essa alteração para não ter esse reajuste maior agora em dezembro, correto? Exatamente. É isso mesmo. Exatamente. Muito E aí, ele pode consultar esses valores no site da Vivest, né? Ou também, se ele quiser mais informações, telefonar nos nossos canais de atendimento, que é o 0800 012 7173 ou no 3065 3000, de segunda a sexta, das 8 às 18. Não, legal. E o Essência, eu sei que ele tem um número próprio também, que é o 3065-7709. Se você quiser falar exatamente sobre o Essência, você pode falar no 11 3065-7709, tá? A gente está encaminhando para o final. Eu gostaria de agradecer a todo mundo que está ouvindo a gente ou assistindo a gente até agora. Regina, você quer deixar uma mensagem final para os nossos participantes, beneficiários? Lu também, Luciana. Eu queria reforçar todos esses pontos que foram colocados aqui pela Luciana, né, da nossa entidade, de nós sermos sem fins lucrativos e que realmente nós temos preços muito competitivos comparando com os produtos que estão aí no mercado, né? E ainda quando nós falamos do Essência, então, aí essa mudança é ainda mais significativa. Então, é dizer que sigam aqui com a Vivest, porque realmente nós temos um grande diferencial para vocês. É verdade, Regina, isso é inegável, né? Então, uma das vantagens que a gente... E outra vantagem muito relevante, né, que nós temos aqui dentro dos nossos produtos é ter produtos para aposentados, né? O mercado não abre muito suas portas para os aposentados, né? Porque, naturalmente, é uma população que gera um custo maior, mas aqui na Vivest os aposentados são bem-vindos, né? Então, nós temos planos aqui para todas as idades, para jovens, para pessoas mais idosas. Nós queremos acolher todos os nossos participantes. Né? Então, a Vivest além de todas as vantagens que a gente tem, é um plano que gosta de aposentado, que quer. Isso faz parte do nosso DNA. Né? Nós temos aqui o nosso produto de previdência, que paga rendas para os nossos aposentados, e a gente também quer acolher os aposentados dentro do plano de saúde. E é fato que, quando a gente se depara com um reajuste tão alto, como você mesmo colocou, Luiz, durante a nossa conversa, né? Em um cenário tão crítico, onde, né, a renda está ali mais apertada, né, por
por conta dos reajustes aí em diversas áreas, a gente vê até umas brincadeirinhas, né? Presente de Natal agora vai ser um botijão de gás, vai ser 1 quilo de carne, né? E vai ficar todo mundo feliz. Então, natural que a gente também se preocupe quando a gente faz um estudo, né? E o que o nosso estudo busca? Equilíbrio, né? Para que a gente possa dar continuidade para esses planos, inclusive para esses aposentados que a gente acolhe tão bem, a gente precisa garantir o equilíbrio, né? Então, o equilíbrio é eu ter receitas equivalentes às minhas despesas. E quando a gente se depara com um reajuste de 22%, isso nos causa uma preocupação. Mas ele é necessário, infelizmente ele é necessário para garantir a sustentabilidade da carteira, mas outro aspecto que nos deixa muito felizes é que nós temos uma alternativa, né? A gente não chega aqui só com um reajuste muito pesado. Aquelas pessoas que não conseguirem absorver esse reajuste têm uma alternativa de um plano que está totalmente alinhado ao nosso propósito de cuidar das pessoas, né? Então, obrigada pela participação de todos. Espero que a gente se encontre aí em outras oportunidades. Então, agradeço mais uma vez todo mundo que acompanhou. Só relembrando, quem quiser saber mais sobre o Essência Pé, pode entrar no nosso site, viveste.com.br, ou ligar no número exclusivo do Essência Pré, 3065-7799. Desculpa, 3065-7709. Até a próxima.